te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para protegei-nos a vossa mão poderosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco, Ele vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, no versículo 27 a 32. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria de Jesus, lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e seguiu. Depois Levi preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grandes números de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse caminho que nós estamos, nessa início de tempo quaresmal, nesse sábado, depois da quarta-feira de cinzas, e o caminho que a igreja nos convida a percorrer é esse caminho de conversão. E aqui o Evangelho fala de uma das grandes conversões que aconteceu com Mateus. Aqui fala Levi, né? Mas Mateus. Ele era um cobrador de impostos. E ele estava então sentado ali na coletoria de impostos e Jesus chamou. E ele imediatamente levantou-se e seguiu Jesus. Olhando então assim, parece um acontecimento muito repentino, mas na verdade o chamado de Jesus, ele leva a pessoa a uma mudança de vida. Imagina o que diálogo Jesus não deve ter tido com Mateus.
a forma que Jesus chamou. Esse chamado de Jesus, quando nós realmente abrimos os nossos ouvidos para escutar o chamado dele, ele vai transformar a nossa vida. E assim então aconteceu com Mateus. Jesus chamou e ele imediatamente, depois de ter ouvido o convite de Jesus, ele segue Jesus. E o segmento de Mateus, ele é um segmento tão atraente, ele foi atraído por Jesus, que logo em seguida ele convida Jesus para um banquete. Jesus então vai lá na casa de Mateus para participar desse banquete. E lá tinha um grande número de cobradores de impostos. Isso quer dizer que ali todo o grupo de convívio de Mateus estava naquele lugar. Quer dizer, então, na verdade, não era só aquele chamado que Jesus fez a Mateus, mas era um chamado porque, através de Mateus, esse grupo de cobradores de impostos, que eram considerados pecadores públicos, Jesus então estava à mesa com todos eles. Por isso, se nós olhar assim até para a nossa vida, para a nossa história, quando a gente faz esse encontro com Deus, não é só a pessoa em si que faz a experiência, mas todo o grupo que ele participa, toda a família, assim por diante. O chamado de um tem grandes influências para muitas mais pessoas também fazer parte desse banquete tão grandioso que é esse banquete de Jesus. Então, nesse tempo de Quaresma, é esse o pedido, né? Que caminho nós estamos percorrendo? Nós estamos percorrendo esse caminho do tempo quaresmal para uma vitória poderosa que é a Páscoa do Senhor. Quer dizer, isso, para esse seguimento a Jesus Cristo, de conhecê-lo, caminhar, convidar ele para estar à mesa conosco, né? Aí nós possamos levar na questão da Eucaristia. Esse tempo é um tempo de nós buscarmos realmente, amados, aquilo que é de Deus, a pessoa de Jesus Cristo em toda a sua dimensão, que ele pode nos contribuir muito para que nós possamos celebrar esse grande banquete que é a Páscoa, que é a vitória de Deus sobre a morte. Então esse tempo é um tempo de nós olhar bem para a nossa vida e se nós não estamos também sentados, paralisados, né? E Jesus, ele nos convida a segui-lo. O seguimento a Jesus Cristo talvez precisa de nós olhar para dentro de nós mesmos, ver as nossas limitações e fragilidade, para poder então ir nesse caminho com Jesus e nos curando. Então esse tempo de conversão que a palavra de Deus hoje nos convida, é um tempo onde nós precisamos de voltar nossa vida à oração mais intensificada, ter uma vida de oração verdadeira, aonde nós sentimos sabor pela oração. Talvez buscar, ou muito necessário nesse tempo, se faz necessário, a busca de penitência, de uma boa confissão, olhar para aquilo que é necessidade das pessoas que perto de nós se encontra. Então, mudança de vida, pensamento, nos encorajar em muitas coisas que talvez ficamos fragilizados. Muitas vezes nós buscamos até muito conhecimento, mas não colocamos em prática aquilo que aprendemos. Ser mais obediente, silenciar mais, escutar
fazer mais, falar menos e escutar mais. Tempo de conversão, tempo de buscar a santidade, tempo de rasgar o nosso coração para que Deus possa nele habitar. Chamou Levi, que é Mateus, e ele chama a mim e a você, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.